meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar Atos dos Apóstolos, nosso estudo bíblico neotestamentário. Na realidade, nós pretendemos começar por Atos dos Apóstolos e depois enveredar nas epístolas paulinas, para dar continuidade a esse estudo. E hoje, em especial, nós estamos no capítulo 17, versículos 10 a 15, novas dificuldades em Bereia. Nós também utilizamos nesse quadro um livro de Caibar Schutel, Vida e Atos dos Apóstolos, né, que sempre falamos aqui nos nossos vídeos. E é interessante que no capítulo que Caibar destina para comentar esse trecho, ele não chama de novas dificuldades, mas os sucessos da Bereia, né, com uma versão um pouco mais otimista do que a de Lucas. Então a gente vai discorrer sobre tudo isso. Como atualmente nós fazemos, vamos ler o texto evangélico e em seguida fazer as nossas considerações. Novas dificuldades em Bereia. Os irmãos fizeram logo Paulo e Silas partir de noite para Bereia. Eles, tendo ali chegado, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os da Tessalônica, pois acolheram a palavra com toda a prontidão, perscrutando cada dia as escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. Por isso, muitos dentre eles abraçaram a fé, também dentre as mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Quando, porém, os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia tinha sido anunciada por Paulo a palavra de Deus, para lá igualmente se dirigiram, para agitarem e perturbarem a multidão. Então, imediatamente, os irmãos fizeram Paulo partir em direção do mar. Silas e Timóteo, porém, permaneceram. Os que acompanhavam Paulo conduziram-no a Atenas e logo voltaram, trazendo ordem a Silas e a Timóteo de irem ter com ele o mais depressa possível. É interessante que a Bíblia de Jerusalém faz alguns comentários sobre esse texto, em especial, aqui vai dizer, né? Lucas abrevia e simplifica. Timóteo certamente acompanhou Paulo, uma vez que Paulo o enviará de Atenas a Tessalônica. Mas aqui nós estamos diante de dificuldades dessas excursões de propaganda. Nós vemos que Paulo e Silas, e agora Timóteo, vão com desassombro, né? No nosso vídeo anterior, a gente viu as dificuldades que eles enfrentaram com os judeus em Tessalônica e agora se repetia na Bereia. Porque os judeus tentavam sempre se opor à profusão, à propagação evangélica, de acordo com o nosso divino Messias. E é interessante porque Lucas anota que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. E assim, numa leitura superficial, a gente até pode cair no engano de pensar que essa nobreza é material, mas não é. Aqui a gente está falando de uma nobreza moral, espiritual, no sentido de eles estarem mais receptivos, com o coração mais aberto para analisar o Novo Testamento, comparando com os antigos profetas e se convencendo verdadeiramente que aquela dali era o manual, né? Aquele era o manual de redenção das criaturas e assim tornando-se prosélitos, passando a seguir os ensinamentos de Jesus. Falando que essa fé tinha se alardeado não apenas entre as mulheres, mas também entre os homens, né? Entre aquele povo de uma forma geral, e que os judeus vindos de Tessalônica foram até a Bereia para tentar, segundo o texto, agitar e perturbar a multidão. É interessante porque no segundo livro, de O Livro dos Espíritos, né, na segunda parte, quando Kardec vai fazer as questões, né, sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, e aí ele começa a estruturar a escala espírita, principalmente a partir da questão 99 e 100, na terceira classe dos espíritos imperfeitos, ele coloca lá uma subclasse que são os espíritos estouvados, né? Ou bagunceiros, que tentam perturbar muitas vezes, né, as reuniões, principalmente reuniões mediúnicas, ou até o nosso dia a dia, nos tornando mais improdutivos, fazendo com que a gente perca tempo com coisas pequenas, muitas vezes insuflando o ódio e a dissensão em algumas conjunturas, quebrando a harmonia das relações.
Mas ele só tem esse poder de atuação porque nós permitimos. Então o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que antes, como agora, nós somos influenciáveis. Trazemos as nossas más inclinações, mas nós somos influenciáveis. Somos antenas psíquicas radiantes. E eu não acho demais da gente supor, né, da gente aqui, a título de hipótese, levantar, aventar, que os judeus, eles foram massa de manobra das trevas. Porque em todos os tempos sempre houveram inimigos do Cordeiro de Deus, assim como hoje também. Esse clima de violência e agressividade que nós vemos graçar na sociedade não é comum, não é unicamente proveniente de nós, mas a gente tem reforço. E por isso a lição da vigilância nunca foi tão cara, nunca foi tão importante, principalmente como agora. Então, embora nós estejamos aqui trazendo um texto evangélico que foi escrito lá pelo ano, entre os anos 30 e 40 depois de Cristo, ele é extremamente atual. Então, Caibá, perante esse texto, vai fazer algumas observações muito importantes. Primeiro, os missionários, Paulo, Silas e Timóteo, eles entravam na sinagoga sem temer o que podia acontecer. E é interessante porque eles repetem Jesus. Quando Jesus, perante Anás e Caifás, diz que o que ele disse e o que ele fez, ele foi nas sinagogas, foi nos templos, fez às vistas, praça pública, locais públicos, não fez às escondidas. Portanto, que Anás e Caifás perguntassem às pessoas que receberam as curas, às pessoas que ouviram Jesus falar sobre o que ele tinha falado, sobre a natureza do seu discurso, das suas ações, que ele não tinha que se defender. E aqui Paulo age com a mesma coragem, elevação moral, guardadas as devidas proporções, que o Cristo demonstrou, entrando nas sinagogas sem temer o que pudesse suceder. E Caibá vai dizer também, reforçando, que o povo de Bereia era mais avançado do que o de Tessalônica por causa da recepção com o coração aberto da palavra divina. E aí ele encerra dizendo, principalmente Paulo, fazia um grande número de crentes, ao mesmo tempo que constituíam associações, estreitando os crentes por uma união indispensável e de verdadeira solidariedade, que os fazia respeitado pelos adversários, aqueles, logicamente, que eram sinceros. E aí ele vai dizer que a partir de um determinado momento, Paulo, ao invés de se dirigir pessoalmente às igrejas, enviava cartas com o objetivo de se fazer presente pela letra, para demonstrar o estímulo fraternal, para que eles continuassem os estudos, guardassem as instruções recebidas e mantivessem essa perseverança. E eu achei isso muito interessante, porque nós também podemos ser fermento para a fé dos outros. Não me refiro aqui ao desejo de fazer prosélitos, de convencer as pessoas, mas dar aquela palavra de coragem e de bom ânimo, para que nós todos possamos permanecer na luta. Nós precisamos disso. Então é isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.